normais. Na última já foram, né? Essa questão desse coisa que o Tite montou lá, tem que saber se foi mantido, né? Porque o Edinaldo, na sanha dele de cortar custo, numa dessa pode ter acabado com isso aí. Eu não sei se isso está mantido ou não. Cara, aqui, olhando para esse quadro aqui, eu acho que, por exemplo... Só lembrando que alguns chegaram após cortes também, amigo. Tem quem eu acho que pode se preocupar firme. Pedro. O Pedro eu acho que é um cara que pode se preocupar. Porque ele estava na iminência de voltar a ser um selecionável. E eu acho que ele entra num final de fila e agora com um técnico que é eminentemente com olhar europeu, complica. O Gerson já teve lá na Europa, era um titular de seleção. Eu acho muito difícil que o Ancelotti chega fazendo revoluções. Ele não fez isso em clube nenhum por onde ele passou. Ele fez adaptações muito de leve, respeitando hierarquias. Então o Gerson, que hoje é um titular há mais tempo, eu acho que esse pode ficar um pouco mais tranquilo. O Wesley, As laterais por completo eu acredito que mudem e que o Ancelotti traga jogadores europeus nas laterais. Mas o Alexandre eu acho que é um que vai voltar a ter espaço. O Arana tem que estar preocupado porque não está jogando. O Arana eu acho que tem uma dupla preocupação, além de estar mal, tem pouca rodagem ou nenhuma rodagem fora. O Estevão tá indo, ele vai virar um europeu já, então eu acho que o Estevão vai sair dessa... O Léo Ortiz eu acho que é um para se preocupar também. Porque aí, daqui a pouco o Militão vai estar apto de novo, se o Militão estiver bem, ele vai estar no grupo. O Marquinhos, por questão de hierarquia, ele não vai abrir mão. O Gabriel Magalhães, ele também não vai abrir mão. O problema agora é que não tem Militão nem Magalhães, né? Exato. Não, digo para médio prazo. Para agora, eu acho que uma galera aí vai estar. Mas de repente um cara desse tem uma oportunidade indo numa convocação tipo de agora, que a gente tem alguns dos principais zagueiros machucados e que a comissão ainda vai influenciar na convocação, de repente um cara como o Léo Ortiz indo numa oportunidade é uma chance do Ancelotti conhecer e isso pode mas eu vou falar uma coisa pra vocês. E eu não duvido que o Thiago Silva volte no radar, mas eu vou falar uma coisa pra Até vocês. porque o Dorival ligou para o... Vocês lembram quando o Dorival assumiu, ele sondou a situação do Thiago? Acabou que ele não quis, mas eu acho pouco provável que o Ancelotti pelo menos não cogite. E a volta do Casemiro pra mim Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, sendo bem simplista. Em 2 dias... uma pessoa pega e faz um relatório de cada jogador desse e manda o Ancelotti, eu acho que, sabe, quem são os caras que estão sendo convocados que eu não conheço? Você faz um relatório de vídeo, com números, com tudo, e dá pro treinador. Se o Ancelotti quiser, em uma noite, ele abre o sistema dele lá, que tem alguns sistemas próprios pra ver, e ele assiste esses jogadores. Ele pode pegar o Estevão, ver só 1 contra 1 do Estevão, só cruzamento do Estevão, só passe, só finalização. Sim, eu realmente, as minhas preocupações, como eu disse no dia do anúncio, na segunda-feira que a gente estava aqui, são muito maiores. Eu acho na questão técnica, a gente tá falando de um cara de Real Madrid, um cara que é campeão de tudo a vida toda, que trabalha com equipes. Essa questão da montagem do staff também acho que é importante para essa transição dele, porque não é só uma transição de país, de cultura, é de método de trabalho também. O Ancelotti é um cara de clube. De dia a dia, de contato. Pra ele também é uma novidade nessa altura da vida. É tudo novo pra todo mundo. Agora, a questão de chegar no escuro, eu acho que vai ter esse discurso. Se ele vier com uma preferência muito europeia, vai vir, é porque ele não conhece futebol brasileiro. Isso não é desculpa, mano. Não é. Ele vai, porque eu também concordo que o nível maior tá lá. O nível de exigência lá é muito maior. Eu acho que quando você olha para uma convocação, a preferência é na Europa mesmo, e ponto. Por mais que o nosso futebol esteja evoluindo, esteja melhor, e algumas posições que a gente tem carência estejam aqui. Isso eu concordo. O Wesley tem que estar no radar sempre, o Pedro tem que estar, porque são o Alexandre, por exemplo, tem que estar, porque são posições que a gente também não tem unanimidade lá fora. Agora, o que a gente tem de jogadores lá fora, por exemplo, o Estevão, acho que é para se preocupar. Por quê? Pelo momento do Antony. Entendeu? O Antony tá jogando muito bem. O Savinho é um jogador que vem sendo muito convocado. O Rodrigo faz ali também. Então, aí sim. Mas pensar que ele vai levar 10, 12 jogadores... Essa convocação, essa última que tem muitos brasileiros, é por conta de cortes. É o que disse a Monique. Não tinha Magalhães... Mas tinha uma bandeira do Dorival também. Quando ele assumiu, ele queria o Dorival na média. Ele estava sempre ali entre 4 e 7 jogadores que atuavam no Brasil, né? Sabendo que alguns têm perfil europeu, né? Tipo o Alexandre Danilo, sei lá. E o Estevão, que é um brasileiro, mas que tá indo pra Europa já, então ele fica meio que um asterisco. Hoje eu não acho um absurdo o Estevão não ir. Eu concordo com o Renato. Eu acho que tem uma possibilidade, porque é uma posição que a gente tem muita opção de jogadores atuando lá fora. Agora a gente precisa ver como vai ficar o Rodrigo também, né? Que ontem saiu sentindo do treino do Real Madrid. Não sei exatamente
qual é a questão. Mas eu acho que o Estevão, assim como o Renato falou, eu concordo que não seria um absurdo, não porque o Ancelotti não conhece o Estevão, mas porque ele tem muitas opções, tem um cardápio muito grande. Se a gente for pensar, o Estevão foi com o Dorival, mas também teve pouca minutagem, né? É um jogador que tá ali porque é um jogador muito promissor, que é um dos destaques do futebol brasileiro, mas nessa linha que o Formiga falou também, que o pensamento do Dorival era muito dar oportunidade para o futebol brasileiro, dar espaço. Aquela primeira convocação tinha um monte de jogador que trabalhou com o Dorival no São Paulo ou no Flamengo, mas a provocação que eu ia fazer é, vocês realmente acham que vai vir uma convocação muito desconfigurada do que a gente vê nos últimos tempos? Eu acho que não, porque assim, tem um grupo ali que é um grupo muito fixo, né, que é muito difícil mexer nesse grupo porque são os nossos principais jogadores. Eu acho que teremos novidades sim, mas eu acho que no geral, assim, na minha opinião, eu acho que vai ser algo muito próximo, né? Se a gente for olhar posição por posição, que grande revolução o Ancelotti vai fazer no gol, por exemplo. Nas laterais, talvez é o que eu disse, talvez a gente não tenha mais laterais do futebol brasileiro nesse primeiro momento, porque também a gente não tinha unanimidade nas laterais. E aí, fazendo o exercício do meio para frente, acho que é mais difícil ainda, né? Acho que da era Tite pra cá, não tem convocação absurda. Cada lista que você tem, 18, 19 nomes, não tem questionamento. É isso. 18, 19 nomes, você fala assim, são esses mesmo. É isso. Aí você discute 4, 5 nomes no máximo. Que também não são absurdos, são questão de preferência mesmo. Que aí você fala, mesmo. Prefiro esse ou aquele, mas aí, e às vezes esses caras são terceiro goleiro, quarta opção pra zaga. Se a gente ficar na loucura de discutir o terceiro goleiro do Ancelotti, aí vamos parar, né? Eu acho que a gente tem que... Acho que, pô, desde a era Tite ali, o grupo de 18, 19, sempre são convocados quem tinha que ser. Você pega as convocações para a Copa, você discute o Tyson, você discute a quarta opção para a zaga, o resto... Que não fizeram a gente perder a Copa, que exatamente, bem claro. O resto, o bojo ali era aquilo mesmo. E você fala, a convocação é isso aí. Na própria Copa, assim, né, o Daniel Alves que foi o grande questionamento, e era um lateral reserva, que nem atuou. Mas é que aí o questionamento era por outra coisa, né? Porque também. Era mais um questionamento de você olhar e falar, cara, ele realmente quer esse cara? E ficou provado que não queria. Tanto é que quando ele precisou, era o Liminha. Improvisou como Liminha. Eu acho que qualquer convocação sempre vai ter esses nomes que às vezes eles não são unanimidade no momento, mas são de confiança. Sempre vai ser aquele cara que o treinador confia, que ele acha que vai exercer alguma coisa dentro de vestiário. E assim, mano, você vai me desculpar, você no sofá da sua casa, você pode desconfiar. Você pode reclamar, mas no dia que tu montar uma empresa, tu vai colocar pra fazer a gerência da sua empresa quem você confia. Claro. Você não vai colocar o fulano que tem... Claro que se essa pessoa que você confia tiver os melhores diplomas, tiver um histórico legal, estiver vivendo um grande momento profissional, melhor. Mas, meu parceiro, na hora que é o seu que tá na reta, você traz o seu. O futebol ainda, ele é até mais isso. Porque o futebol ainda tem a questão das trairagens, tem a questão da gestão de muita gente com culturas totalmente diferentes, jeitos de pensar totalmente diferentes. Eu ouvi esses dias de um cara... Quando uma empresa absorve a outra, ou uma empresa sem fusão com outra, uma das primeiras coisas é trocar toda a diretoria. E a diretoria que está saindo é ruim? Não. É isso. Tem muitos competentes ali, mas o cara troca a diretoria porque no cargo central ele está botando gente que ele vai olhar para ele. Esses dias eu ouvi de um assessor de um jogador, e o cara é grande assim, falando, cara, a coisa mais idiota que eu escuto no futebol é falar que vestiário é um lugar sagrado. Meu irmão, é tudo menos sagrado. Ali acontecem as piores coisas de trairagem de alto nível. Então, assim, quando fala do sagrado, talvez o que acontece ali fica ali. Mas tem coisas péssimas que acontecem ali. Por isso que você precisa da confiança, você precisa de um monte de laço, para além da questão tática, física, técnica. Isso é um... Então, assim, o Ancelotti não é o maior tático do planeta, ele não é o cara das maiores revoluções, ele não é esse treinador. Ele é um puta gestor, ele é um cara de um poder de adaptação gigantesco, e aí não dá pra gente adivinhar o que ele vai fazer, mas dá pra gente ter pistas olhando os trabalhos dele. A gente fala assim, esse é o tipo de jogador que o Ancelotti gosta. Não dá pra falar isso, a gente olhar pra carreira dele. Até porque ele foi mudando. Exatamente. Você pega a Juventus dele, aí, porra, com o Zidane, ele já precisou fazer mudança. Aí quando ele vai pro Milan, o time era um. Quando chega o Kaká, ele vai precisando fazer mudança. Num primeiro momento, ele usa o Kaká no lugar do Inzaghi.
Depois ele usa o Kaká de 10, tendo 2 atacantes na frente. Sim. Aí ele, vai PSG. Aí ele já usa um 4-3-3, que nem era o que ele usava. Assim, aí chega no Real Madrid, ele tem que usar 4-3-3, 4-4-2. A última temporada... Volante lateral, volante da zaga. Que é o que eu acho que pode ser que ele faça na seleção, de fazer um 4-3-1-2 com o Neymar sem descer 1 e na frente tendo o Rodrigo e Vinícius.